Uma das grandes ilusões quando a gente chega na Itália como imigrante é pensar que com a CNH brasileira a gente pode dirigir aqui por muito tempo. Só que não é assim. Existe um prazo para você dirigir com a sua CNH brasileira aqui na Itália. Depois disso, ela não servirá para mais nada. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. O prazo, os documentos necessários e algumas outras coisas que temos para falar sobre a CNH brasileira. Sendo assim, se você quer saber mais sobre a CNH brasileira aqui na Itália, fica comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Cosme Eduardo e te dou bem-vindo ao Imigrar Consciente. Nesse canal nós falamos sobre imigração. E o tema que eu tenho para falar hoje é muito importante: a CNH brasileira aqui na Itália. Mas antes de falar propriamente dito da CNH brasileira, eu gostaria de falar de uma coisa que sem ele você não pode fazer nada. Para você que já tem a cidadania italiana, nenhum problema, você já resolveu. Em vez, para você que não tem a cidadania italiana, o permesso di soggiorno, que é a permissão de residência aqui na Itália. Ele é o início e o fim de tudo. É ele que diz o que você pode ou não pode fazer. Sem ele, praticamente, você não pode fazer nada. Quando você dá a entrada no permesso di soggiorno, o que acontece? Você ganha um permesso provisório, que seria nada mais, nada menos que um papel que diz que você está esperando que aquele documento chegue. Com ele você consegue fazer algumas coisas, mas com certeza dirigir muito tempo com aquele permesso e a sua carteira de motorista é impossível. Até mesmo porque a burocracia aqui na Itália é muito grande e qualquer errinho mínimo que seja, você já não consegue mais fazer nada. Vamos falar sobre o tempo. O tempo que você pode dirigir aqui na Itália com a sua CNH brasileira. Esse tempo ele é muito relativo. Se você vem como turista, você pode ficar com ele 90 dias, que é o tempo que você pode permanecer aqui na Itália sem um visto. Então, 90 dias sem visto, você pode dirigir aqui com a sua CNH brasileira e uma tradução juramentada. Sem isso, você não vai poder, somente com a CNH é impossível. Mas a gente tem um outro tipo de tempo. O tempo que começa a contar da quando você faz a sua residência. Quando você pega a sua residência aqui na Itália, você pode dirigir com a CNH brasileira por um ano. Um ano para você dirigir sem problemas aqui na Itália, desde que você tenha a tradução juramentada feita no Brasil, ou se não a nossa famosa PID. E o que é a PID? A PID é a Permissão Internacional para Dirigir. É o que eu aconselho para todo mundo que vem ou a turismo ou que vem para trabalhar, para morar aqui na Itália. Porque o que acontece? Com a tradução juramentada, você fica muito limitado. Você tem que dirigir somente na Itália, você não pode sair. Mas, se você dá uma olhadinha no mapa, você vai ver que a Europa é um país perto do outro. Própria diferença de 1 hora e meia, 4 horas, que você pode fazer muito bem de carro. Tendo a PID, que você consegue ela facilmente no Brasil, sem sair de casa, você pode conhecer todos esses países dirigindo, porque você pode apresentar a sua carteira e mais a permissão internacional para dirigir. Assim, você está coberto para dirigir em toda a área Schengen, que é muito extensa aqui na Europa. Muita gente perde esse prazo de 90 dias ou de um ano e entra na irregularidade. E isso é um problema muito sério, porque aqui na Itália você não consegue dar aquele jeitinho brasileiro. Você não consegue dar aquele papinho no guarda e se livrar facilmente de uma multa ou até mesmo da perda definitiva da sua CNH. Uma outra coisa muito interessante que serve para as pessoas que vêm morar aqui na Itália é um novo acordo que o Brasil tem com a Itália, ou a Itália com o Brasil, recíproco, sobre a conversão da CNH brasileira para a italiana diretamente. Essa conversão, ela tem algumas regras e que eu vou deixar aqui na descrição o link onde você vai poder dar uma olhadinha em todos os documentos necessários e em todas essas regras que você tem que saber. Uma coisa eu posso te dizer, vocês têm que estar sempre muito atento ao tempo. Por quê?
Para essa conversão, você tem que ter no máximo 6 anos de residência, não mais. Porque se você tiver 6 anos e um pouquinho, você já não pode mais pedir essa conversão e tem que fazer a carteira italiana do zero. Que foi assim que eu fiz. No meu tempo não tinha essa conversão. Uma outra coisa muito importante é que a data da sua CNH deve ser precedente à data da sua residência. Se você pegou a residência em 2002, você tem que ter pego a sua CNH em 2001. Porque se você pega primeiro a residência e depois a CNH, você não pode mais fazer a conversão. Você tem que ir diretamente para a carteira italiana. Isso é muito importante, porque se você perde esse tempo e se tiver esse problema de datas, você não consegue mais fazer a sua conversão. E se esse tipo de informação prática te está ajudando, eu te peço, não esqueça de se inscrever no canal para que a gente possa continuar a produzir vídeos sobre esse assunto e também de deixar o seu like para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é válido e assim mostrar para mais pessoas, ok? Não esqueça, se inscreve no canal e deixe o seu like. Mas vamos falar o que precisa realmente para fazer essa conversão? Como eu disse anteriormente, o Brasil tem um acordo com a Itália para a conversão da CNH. Esse acordo, se eu não me engano, eu vou deixar no link para você ali embaixo na descrição, ele vai até 28 de abril de 2030. Então, você tem ainda muito tempo caso não ocorra nada nesse meio tempo. Você pode fazer a conversão da sua CNH brasileira diretamente para a italiana, estando dentro daqueles requisitos que eu falei anteriormente, tá? O tempo de residência, a CNH feita antes da residência e tem mais alguns outros fatores que agora eu vou falar para você o que você precisa para essa conversão. Tudo bem, de repente eu não vou dizer tudo, mas eu vou falar em linha de máxima o que você precisa realmente. Vamos! A primeira coisa, óbvio, é a CNH válida. A segunda coisa muito importante é aquilo que eu também já tinha falado, que sem aquilo ela não vale aqui na Itália. É a tradução juramentada e o apostilamento, que é feito tudo no Brasil. Não venha para cá sem isso, ou senão você vai ter que voltar para o Brasil ou mandar a sua CNH para alguém fazer essa tradução juramentada e esse apostilamento. Ele é feito no Brasil, não se esqueça, tá bom? E os documentos necessários também, como a residência, você tem que demonstrar que você tem a CNH antes da residência, o seu permesso de soggiorno, caso você tenha seu permesso de soggiorno, ou permesso de soggiorno se entende a autorização de residência, a permissão de residência, vamos falar assim. Se eles desconfiam de algum momento que a sua carteira não é verdadeira, que a sua carteira é falsa, eles podem pedir ao consulado brasileiro para poder dar uma verificada na sua carteira e dar uma resposta. Assim os tempos vão ficar um pouquinho mais longos, mas é assim. Se eles desconfiam da carteira, eles vão pedir ao consulado para confirmar que aquela carteira é válida. E eu repito, aqui na Itália a burocracia é pesada. Se tiver uma coisinha assim errada, eles já não aceitam mais o seu processo. Mas vamos dizer que você perdeu o seu prazo de 6 anos, você não tem condições porque a CNH pegou depois de fazer a residência, ou por algum motivo de documento você não conseguiu fazer a conversão da sua carteira de motorista. Não tem problema. Eu mesmo sou um que fiz aqui tudo do zero. Com certeza é mais complicado, mas você consegue. Se eu conseguir, por que você não pode conseguir? Então, eu vou te explicar como você pode conseguir fazer a sua CNH. CNH, nesse caso não, como eles chamam, a patente de guida italiana aqui na Itália. Vamos ao próximo tópico. Como todo lugar do mundo, você pode utilizar da autoescola. É muito mais simples, eles fazem tudo para você. Você só tem que pagar, estudar e não se preocupar com nenhum documento. Eu fiz desse jeito. Eu paguei, mas foi tudo muito mais tranquilo. Só me preocupei em passar, que não foi fácil. A primeira vez me reprovaram na teoria. Eu fui lá, tentei de novo e aí consegui na segunda vez. Já na direção, já dirigia há muitos anos no Brasil, trabalhava como motorista, não tive nenhum problema. Mesmo assim, subiu aquele friozinho na barriga com medo de ser reprovado, que eu não te falo. Foi como se eu tivesse feito a carteira pela primeira vez.
Eu fiquei reprovado, então vinha dessa reprovação, já estava meio... Depois que você é reprovado, você tem que esperar um mês ainda para poder tentar novamente o outro exame. Foi um pouco complicado, eu fiquei um pouquinho nervoso. Mas no final das contas eu consegui e já tenho a minha carteira já há 20 anos aqui na Itália. Então, o exame consiste em uma prova teórica de 30 questões, onde você pode errar somente 3. Eu fui dar uma olhadinha porque eu não estava atualizado. Então, são 30 questões onde você pode errar somente 3. No meu tempo eu podia errar 5, então hoje não. São 30 questões e você pode errar somente 3. Depois você vai fazer um teste prático, uma prova prática, onde você vai pegar o seu carro e vai dirigir normalmente pelas estradas da cidade onde você for fazer a sua carteira. E dali eles vão fazer você estacionar, eles vão fazer você parar, eles vão fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer tudo e você tem que fazer bem para conseguir isso. Quando você se inscreve antes de fazer a prova prática, você recebe um chamado folho rosa. Com esse folho rosa, você vai poder dirigir na companhia de alguém, tá? Dirigir na companhia de alguém que tenha mais de 10 anos de carteira, para poder te ensinar. Você não pode andar sozinho, você tem que estar acompanhado dessa pessoa, tá bom? Então, você se inscreveu, você faz depois de um tempo o seu exame de teoria. Depois, quando você passa nesse exame, você recebe o seu folho rosa e dali você vai fazer a prova prática. O processo é longo, mas é possível. Como eu já falei, eu consegui, a minha esposa conseguiu, a minha filha conseguiu, meus amigos conseguiram. Por que vocês não conseguiriam? Agora, vamos para a conclusão desse vídeo. Como eu acabei de falar para vocês, a carteira italiana não é impossível. Vir para a Itália, dirigir com a carteira de motorista brasileira, tirar a carteira de motorista italiana, são tudo coisas possíveis, mas que você tem que ter um planejamento. Você tem que vir para cá sabendo muito bem o que você vai fazer. Eu vou chegar, eu tenho um ano para me dirigir com a minha residência, e nesse um ano eu já começo a planejar se eu vou fazer uma conversão, se eu estou dentro daquele quadro de quem vai fazer a conversão, dentro das possibilidades. Se eu não estou, eu sei que eu tenho um ano, então nesse um ano eu começo a estudar para poder me matricular na autoescola e dali pegar a minha carteira. O importante é se planejar. E eu espero que com essas dicas, com esse vídeo que eu estou fazendo agora, você comece a entender um pouquinho mais, você se planeje para poder vir para cá e não ter problema com a CNH. E se você quer se preparar melhor para qualquer lugar, para a Itália, para a Europa, para imigrar, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book Guia para quem está pensando em imigrar. É um guia onde te dá conselhos e algumas dicas para que você não venha como eu vim. Assim, com a cara e a coragem. Ao menos ali ele te explica alguma coisa, como eu passei, o que eu passei, e você já vem para cá sabendo algumas coisas, ok? Vai lá, dá um clique e você vai gostar. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre CNH, sobre patente de guida italiana, sobre carteira de motorista italiana, você pode perguntar que eu te respondo em muito pouco tempo, ok? Deixa aí o seu comentário, que isso também ajuda a passar esse vídeo à frente para que mais pessoas possam ver. Eu te agradeço por ver esse vídeo até o final. Fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!